A chapa retangular está submetida à deformação mostrada pela linha tracejada. Determinar a deformação por cisalhamento γ, x', y' da chapa, sabendo que o eixo x' está orientado de A para B. Essa questão, pessoal, a gente tem aí, ela é bem parecida com a questão anterior, só que a orientação aí do meu sistema de coordenadas é diferente. Eu quero, né, como nós falamos, a deformação de cisalhamento, ela é uma variação de ângulo, tá? Mas ela é sempre medida em referência, em relação a uma configuração inicial qualquer, tá? A única restrição que eu faço é que essa configuração original seja de um ângulo reto, né? Seja de um sistema de coordenadas ortogonal. No nosso caso, a gente vai fazer aí, a gente fez anteriormente para as coordenadas, para o sistema de eixos aí x, y, agora a gente vai fazer x', y'. Então vamos lá, como é que eu calculo esse ângulo aí, tá? Originalmente eu tinha aí a diagonal AB, né? Essa diagonal AB, ela formava aqui um ângulo, tá? De 90 graus com o sistema de coordenadas x', y', que eu vou utilizar. Depois que a placa sofreu o cisalhamento, a deformação, esse ponto B, ele passou aqui para o ponto B', forma que a diagonal agora passa a ser essa linha tracejada vermelha. Como é que eu calculo esse ângulo aqui, né? Essa variação desse ângulo aqui? De cara eu já vejo que essa variação vai me dar um ângulo maior do que 90 graus. Então eu sei, maior do que π sobre 2 radianos. Então ela vai ser maior, vai ser negativa, né? Uma deformação com um ângulo maior do que π sobre 2, ela é negativa segundo a nossa convenção. Para calcular, pessoal, esse ângulo aqui, né, é preciso que eu utilize aqui é mais fácil que eu utilize as dimensões que eu já tenho, que são referentes à coordenada x, y, tá? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber, né, eu sei que esse ângulo delta total, ele vai ser π sobre 2 ou 90 graus, mais essa variação referente aqui, a variação devido à deformação de cisalhamento, tá? Esse ângulo aqui, pessoal, eu posso dizer que ele é, né, esse ângulo aqui menos esse ângulo aqui, tá certo? Era o ângulo que eu tinha aqui em relação à linha original, a diagonal original. Depois, se eu subtrair esse ângulo da linha tracejada vermelha, né, da configuração deformada, se eu subtrair os dois, eu tenho esse ângulozinho pequeno aqui. No exercício anterior, nós consideramos que o θ era aproximadamente igual à tangente desse θ. Como eu falei, pessoal, isso vale para ângulos menores do que 15 graus, tá? Até 15 graus eu posso trabalhar com essa. Vocês vão ver que se vocês calcularem o ângulo em radianos e calcularem a tangente desse ângulo, o valor é muito próximo um do outro. Nosso caso aqui, a gente não tem, se a gente trabalhar com esse sistema de coordenadas aqui x, y, esse ângulo ele é maior do que 15 graus, tá? Então eu tenho que transformá-lo, né? Se eu quiser o ângulo, eu preciso calcular o arco tangente desse ângulo, tá? Então quem é aqui? Esse ângulo inicial aqui, vamos chamar aqui de um certo alfa, tá? Certo alfa aqui, alfa, e esse ângulo beta, tá? O alfa era o ângulo que a diagonal fazia com o eixo x, originalmente a diagonal original, antes da deformação, e o beta é o ângulo que a diagonal da configuração deformada faz com o mesmo eixo x, tá?
Então um menos o outro me daria o ângulo que eu estou querendo, que é o θ'. Então o arco tangente do ângulo alfa, tá certo? Que é a tangente do ângulo alfa? 200 sobre 150, menos o arco tangente do beta, né? Para achar o ângulo beta, que é o arco tangente do ângulo beta. Agora eu tenho 200 menos 3, tá? 200 menos 3 aqui no y, e o x se manteve o mesmo. Então tenho 197 sobre 150. Isso aqui me dá um valor de 0,07269. Nós lembramos também que a cisalhamento, formação de cisalhamento, é a relação de variação de ângulo em relação a uma configuração original de um ângulo reto. Então é π sobre 2 menos o θ. Quem é o nosso θ aqui? É π sobre 2, né? Que é o próprio 90, mais o ângulozinho θ' que eu acabei de calcular, né? Dessa forma, eu tenho que esse π sobre 2 e esse π sobre 2 vão sair aqui, e eu vou ficar apenas com o menos θ', tá? θ' que eu acabei de calcular, que no caso vai ser, né, a tensão de cisalhamento que eu estou querendo, que nada mais é do que menos 7,27 vezes mesmo valor, que arredondando 269 para 2,7, tá? Menos 7,27 vezes 10 a menos 3 radianos.